Bom dia a todas e todos. Hoje, no dia 1º de dezembro, estamos iniciando a banca da aluna da EDCM, Clarice Botelho. E primeiro eu gostaria de agradecer aos membros da banca que vieram, aceitaram o convite, professor Dalmo, Antônio de Castro Bezerra e professora e doutora Juliana Paula Costa, que estará aqui acompanhando a apresentação da Clarice, desse estudo que ela fez sobre adoção. Os dois membros da banca foram escolhidos porque elas são pessoas que têm uma humanidade muito grande e estão muito atentas a essa temática da infância e juventude, da adoção, que é bastante complexa. E por isso, Clarice, foram escolhidos exatamente para poderem contribuir, tá, com o seu trabalho, e com tudo aquilo que você fez com maior carinho e dedicação para encerrar a especialização que você tanto lutou por ela. Sim. Você terá, Clarice, 20 minutos para fazer sua apresentação, tá? Chegando no final do tempo, se precisar de alguma coisa a mais, eu só te aviso para você finalizar, tá certo? Tá, ok. A apresentação é tua. Ok. Boa tarde a todos, boa tarde aos componentes da banca avaliadora, professor Dalmo, a doutora Juliana e a professora Úrsula, que foi minha orientadora, e a Ana Paula, que está aí nos auxiliando na figura da Emeron. A minha monografia, ela versa sobre adoção, com enfoque na modalidade intuito-persona. O título é Adoção Intuito-Persona, breve análise do Instituto sobre a ótica do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. O objetivo geral da pesquisa é avaliar a eficácia e a segurança da adoção intuito-persona sobre a ótica do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e a viabilidade da regulamentação desta no ordenamento jurídico. Os objetivos específicos são examinar os diversos tipos de adoção previstos no Brasil, analisar os procedimentos de adoção, dentre eles, intuito persona, sobre a ótica do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, e verificar a viabilidade desta modalidade de adoção no ordenamento jurídico brasileiro e eventual necessidade de regulamentação. A metodologia que foi utilizada na pesquisa foi com base em pesquisas bibliográficas, acesso à legislação, jurisprudências que tratem do tema e artigos específicos sobre a temática. A monografia está dividida em 7 capítulos, que eu vou explicar a seguir. Aqui cabe fazer uma breve introdução. A adoção, ela é um instituto que tem por objetivo acolher crianças e adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade. A presente pesquisa, ela tem por objetivo explanar apontamentos sobre a adoção na modalidade intuito-persona, que também é chamada de adoção dirigida, adoção direta, e vai ser analisada com base no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Na adoção intuito-persona, adoção direta, a mãe, o pai ou os genitores, eles entregam a criança a uma terceira pessoa certa e definida, de conhecimento deles. Eles deixam de considerar o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e entregam de forma voluntária essa criança ou adolescente ao pretendente à adoção. No ordenamento jurídico, não há uma legislação específica que preveja a modalidade de adoção direta. E os magistrados, ao se depararem com essa forma de adoção, com ações que versem sobre essa temática, eles têm buscado decidir de forma humanizada, primando em atender o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, buscando decidir pelo que for melhor para o menor. Na evolução da adoção, a adoção passou por um longo processo de evolução. Ela é conhecida como uma filiação civil, pois não resulta de uma relação biológica, mas de uma manifestação de vontade. Antigamente, ela possuía um caráter mais artificial. Nos primórdios, as pessoas buscavam a adoção
pois não poderiam ter filhos e queriam dar continuidade ao culto familiar, ao culto doméstico, ao nome da família, e priorizavam a adoção de homens e não eram adotadas mulheres, pois esses homens iriam assumir o pátrio poder. No Código Civil de 1916, a adoção ela foi pela primeira vez abordada em uma legislação brasileira e ela é vista como um negócio jurídico bilateral, celebrado de forma solene por meio de escritura pública e possuía um caráter contratual. Já com o ECA, no ECA a adoção passou a ser vista não mais como um ato bilateral, pois daí surge a figura do Estado, que vai atuar como um terceiro mediador. Dos conceitos referenciais contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui nós temos a figura da família natural, que está prevista no artigo 25 do ECA. Trata-se da comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Já na família extensa ou ampliada, que está prevista no artigo 25, parágrafo único do ECA, é referente ao ciclo social composto por parentes próximos ao menor, que possuam um convívio social e afetivo com este, vai além dos vínculos existentes entre pais e filhos. Na família substituta, trata-se de uma forma de colocação do menor em uma família que vai ser substituta. Ela está prevista no artigo 28 ao 32 do ECA. Busca-se essa forma de acolhimento quando foram esvaídas todas as possibilidades da permanência desse menor no seio familiar originário. Já a família e a guarda, eu trouxe aqui para conceituar o que vem a ser guarda, que é um dos deveres intrínsecos à família, que tem o dever de proteger o menor. Está relacionado também ao poder familiar. Quando a família não cumpre com os seus deveres de proteger, o Estado deve intervir, retirar essa criança e buscar a melhor alternativa para ele. A guarda serve para regularizar a situação do menor, permitindo que a família pratique atos a fim de cumprir e garantir à criança a assistência necessária. Já com o apadrinhamento, veio com o advento da Lei 13.509 de 2017, que foi acrescido esse dispositivo, que busca dar oportunidade aos menores que estão aguardando na fila de adoção a oportunidade de ter trocas de convívio social com famílias, além do Instituto de Acolhimento. As modalidades de adoção. A adoção, ela pode ser unilateral. Nessa forma de adoção, ocorre quando o companheiro ou cônjuge pretende adotar o filho do seu companheiro. Aqui, ele vai dar o seu nome ao menor e vai haver a substituição do poder, a transferência do poder familiar do genitor substituído ao companheiro adotante. Na adoção compartilhada, aqui tem-se a figura de vários irmãos que estão postos à adoção. Ali, famílias que pretendem adotar se comprometem a manter o convívio desses irmãos e não se desfazerem os laços. A adoção por avós ou irmãos do adotante, o ECA proíbe expressamente essa forma de adoção, no artigo 42, parágrafo 1º. A adoção pretendida por ascendentes ou irmãos do adotante, ela é proibida, pois muitos dizem que poderá haver uma confusão no ciclo familiar. Por exemplo, se a avó vem adotar o neto, tecnicamente ele vai passar a ser irmão do seu próprio pai. Pode haver uma confusão e, a fim de evitar a burla, o legislador tem proibido essa prática, mas, segundo o STJ, pode haver uma flexibilização da lei em casos excepcionais e, para atender o melhor interesse da criança e do adolescente, ser deferida essa forma de adoção. A adoção de maiores, ela está prevista no artigo 1619 do Código Civil,
ele preceitua que esta forma depende da assistência efetiva do poder público e sentença constitutiva. Deve haver a manifestação de vontade das partes, por se tratar de algo personalíssimo e pode ser pleiteada por um dos cônjuges. Quando somente um dos cônjuges pleiteia essa forma de adoção, o outro deve haver a anuência do outro para que ela seja prosseguida. E a adoção póstuma, ela infelizmente ocorre quando há o trâmite, o processo de adoção, e o pretendente à adoção, ele vem a falecer. Quando proferida a sentença, seus efeitos vão retroagir até a data da morte, e a pessoa adotada vai ter os mesmos direitos que os filhos legítimos, bem como, inclusive, os sucessórios. Na adoção internacional, é quando uma pessoa estrangeira, de país distinto do adotante, do pretendente à adoção, da pessoa que vai ser adotada, pretende adotar, deve haver todo um processo, um acompanhamento judicial, evitando burla, tráfico de crianças, são alguns apontamentos que os doutrinadores fazem. A adoção à brasileira é aquela forma de adoção que ela é considerada ilegal. Aqui, os genitores entregam a criança a uma terceira pessoa, e essa pessoa vai se dirigir ao cartório e registrar essa criança como seu próprio filho fosse, de forma ilícita. E já na adoção intuito persona, ou adoção direta, que é a do presente estudo, é uma modalidade de adoção em que os genitores entregam o filho de forma voluntária a uma terceira pessoa certa e definida. Aqui eles buscam, muitas vezes, essa forma de adoção por não ter conhecimento das possibilidades de entrega da criança, por exemplo, como a entrega voluntária, preocupados com a situação do menor, buscam algumas alternativas de adoção, visando garantir uma melhor proteção para a criança. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ele foi criado no ano de 2019 e surgiu da fusão do Cadastro Nacional de Adoção e do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, regulamentado pela Resolução 289 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, busca-se consolidar dados e informações fornecidas pelos tribunais de justiça relativos ao acolhimento institucional familiar à adoção, incluindo a adoção intuito persona. O processo de destituição do poder familiar vai ocorrer quando os familiares não estão atuando em prol da criança, não estão protegendo a criança, estão deixando de cumprir com os seus deveres. A Constituição Federal, ela prevê, em seu artigo 227, que é dever do Estado, da sociedade e da família proteger os interesses do menor. Quando a família, que é aquela principal responsável, deixa de cumprir isso, vem a figura do Estado e intervém retirando essa criança do seio familiar, e quando não sendo possível a permanência desta neste, são buscadas outras vias de colocação em família. Entrega voluntária. Está previsto no artigo 19A do ECA, permite à mãe entregar voluntariamente seu filho. No momento da entrega, não deve haver julgamentos, pois muitas vezes não se sabe quais motivos levaram aquela mãe a entregar o seu filho, muitas vezes porque não tem condição de criá-lo ou dar uma condição boa, ou buscam essa forma de entrega a fim de garantir um futuro melhor para ele. A habilitação no processo de adoção, ela está prevista nos artigos 197A a 197F do ECA. Há todo um processo até chegar à tão sonhada adoção. Dos dados oficiais obtidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O Relatório Estatístico Nacional do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o CNJ, visando aperfeiçoar o trabalho do judiciário brasileiro,
no que concerne à adoção, tem buscado realizar campanhas, projetos que implementem melhoria aos processos de adoção. Com isso, ele implementou o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Por meio deste, tem-se no sistema elencados quantas crianças estão acolhidas, quantas crianças estão disponíveis à adoção, quantos são os pretendentes, pessoas que pretendem adotar. Lá está todos os números certinhos. No Brasil, até a data da pesquisa, haviam um total de 30.903 crianças em situação de acolhimento. Do total de crianças acolhidas, as regiões Sul e Sudeste possuíam os maiores números de crianças e adolescentes acolhidas. Em Rondônia, havia um total de 29 crianças e adolescentes em processo de adoção em trâmite, segundo os dados colhidos no site do CNJ. Crianças em processo de adoção, intuito personais, segundo o registro no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. O CNJ ele desenvolveu recentemente um estudo intitulado A Destituição do Poder Familiar e Adoção de Crianças, confeccionado no contexto do diagnóstico da situação de atenção à primeira infância no sistema de justiça. O relatório, ele buscou pontuar números referentes às adoções e às suas diversas formas. E em um dos capítulos, ele traz à tona a adoção na sua modalidade intuito persona, que a gente abordou esse capítulo na pesquisa. O diagnóstico resultou em 5 diferentes relatórios, e o adotado aqui foi o que aborda a adoção intuito persona. No estudo desenvolvido pelo CNJ, restou demonstrado certa aceitação por esta forma de adoção e a prática da adoção dirigida. Foi visto que a prática vinha sendo ocorrida em diferentes regiões, e o que influenciava isso são os padrões culturais, as diferenças socioeconômicas, porque muitas vezes as pessoas procuram essa forma de adoção, pois não têm o conhecimento de quais são as opções que ela teria, e também buscando uma proteção ao seu filho. Em Rondônia, o percentual de crianças adotadas via cadastro é superior ao percentual de crianças adotadas pela adoção direta. Já em Roraima, foram registradas 24 adoções na modalidade intuito persona, e correspondente a 80% das adoções realizadas no estado. Os estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Piauí, Roraima, Tocantins e Sergipe apresentam percentuais de adoção pronta, que é a dirigida, superior ao percentual de adoções pelo cadastro. Agora eu vou falar sobre a adoção intuito persona, sobre a ótica do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. No Brasil, todos os dias surgem diversas ações que versem sobre o assunto. E os magistrados, ao decidirem essas ações, eles buscam decidir da melhor forma possível para a criança e o adolescente. Conforme já dito, a Constituição Federal prevê que é dever do Estado, da sociedade e da família garantir a proteção do menor. A família é a base de formação da criança. Quando esta não vem exercendo a sua função de cuidar, muitas vezes a criança tem que ser retirada do seu seio familiar. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, ele foi recepcionado pela Convenção Internacional de Haia, que tratou sobre a proteção do interesse da criança. A adoção, intuito persona, como não tem uma legislação específica no ordenamento jurídico brasileiro, uma legislação expressa,
ao fundamentar a decisão, o magistrado pode buscar, por meio de analogia, a aplicação do disposto no artigo 50, parágrafo 3º do ECA, que ele prevê, no seu inciso 3º, o seguinte: o parágrafo 3º diz que somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos dessa lei, quando oriundo o pedido de quem detém a tutela ou a guarda legal da criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade. Ou seja, a partir da leitura desse dispositivo, abre-se a margem para a utilização deste nos processos de adoção intuito persona, tendo em vista que não tem uma regulamentação expressa dessa forma de adoção, e uma alternativa seria a utilização desse inciso. Vale mencionar que tramita no Senado Federal um projeto de lei de número 369 de 2016, de autoria do ex-senador Aécio Neves, que propõe a alteração deste artigo, do artigo 50, acrescentando o parágrafo 13º, ao parágrafo 13º, o inciso 4º e os parágrafos 14º e 15º. Aí, nesse dispositivo, tem-se a exigência que, para ser deferida a adoção intuito persona, deve haver a comprovação de um estágio de convivência entre o adotante e o adotado. Seria uma nova oportunidade, uma possibilidade para aqueles que pretendem aderir a essa forma de adoção. A adoção intuito persona, ela é bastante discutida e ela tem movimentado bastante o Poder Judiciário, e tem a necessidade da regulamentação dessa forma de adoção no ordenamento jurídico. A adoção, ela é um instituto, agora vamos para a conclusão. A adoção, ela é um instituto por meio do qual cria-se entre adotante e adotado vínculos socioafetivos, dá a oportunidade àquele menor que está em situação de vulnerabilidade de se inserir, de fazer parte de uma família. Quando a família não vem exercendo a sua função de proteger o menor, o Estado deve intervir. No Brasil, há ocorrência de adoção intuito persona. Considerando isso, tem-se a necessidade da regulamentação dessa forma de adoção, uma vez que ela vem sendo praticada, e se viesse a haver a sua regulamentação, o Poder Judiciário poderá influenciar, intervir e prevenir a ocorrência de fraudes, até mesmo porque muitas pessoas falam que pode haver tráfico de crianças, é uma forma até de proteger o menor que é adotado por meio dessa adoção. Não sei quantos minutos deu. Deu tempo sim, Clarice. Deu? Concluiu, querida? Concluí. Parabéns pela apresentação, tá? Foi muito clara, foi muito tranquila, indicando bem os pontos que trabalhou. Eu vou passar primeiramente para o professor Dalmo, para fazer suas considerações, seus questionamentos. Dalmo. Muito obrigado, professora Úrsula. Cumprimentar a doutora Juliana. Nos encontramos um pouco mais cedo nos corredores do fórum. Estamos aqui novamente. Clarice, eu gostaria de te parabenizar, porque você fez uma diferenciação muito boa em relação ao que seria adoção, ao que se chama adoção à brasileira, da adoção intuito personae, né? E nós temos no nosso ordenamento basicamente a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente e da prioridade absoluta dessa defesa, né?
Isso. onde se prima que a criança e o adolescente estão amparados não apenas no âmbito familiar, mas também pela sociedade e Estado. E uma das grandes preocupações que se tem quando se fala de adoção é justamente quando a gente se depara, por exemplo, no Cadastro Nacional com 32 mil pretendentes, né? Isso. E 6 vezes menos crianças a serem adotadas, em torno de 5 mil, né? Isso. Aptas à adoção. E talvez a grande chave desse instituto da adoção direta, né, seja o fato de que ele passa pelo judiciário, né, o que é diferente da adoção, da chamada adoção à brasileira, onde as partes não passam pelo judiciário. E aí, essa construção que você fez também foi muito apropriada em relação a essa questão de que o judiciário vai analisar, né, essas questões relativas em que pese a ausência de previsão legislativa, mas, né, na falta da previsão, nós temos uma norma maior, que é o do melhor interesse da criança, né? Então, com um grupo de estudos, de assistentes sociais, psicólogos, oitiva dos envolvidos, se dá para verificar se aquele tipo de adoção vai atingir essa finalidade, de proteger, né, a criança ou adolescente e de se aquilo é o melhor para ele, no final das contas, né? Uhum. O que eu gostaria de te perguntar para você nessa pesquisa, né, a impressão que você teve em relação a essa adoção intui persona, se ela não desestimularia as partes a ingressarem, né, no Cadastro Nacional de Adoção. E eu digo isso porque uma das grandes dificuldades, né, impostas é justamente as partes, os interessados em adotar, né, de ter que se submeter a um curso preparatório, a uma avaliação prévia, né? Uhum. Toda uma sistemática voltada também visando diminuir qualquer tipo de prejuízo àquela criança ou adolescente que vai ser adotado. Então, como você se aprofundou nesse assunto, eu gostaria de perguntar para você qual a sua impressão em relação à existência e acolhimento dessa adoção intui persona versus, né, o interesse que digamos, não só o Poder Judiciário, mas a sociedade tem de trazer um processo bem transparente de adoção, em que pese ele correr em segredo de justiça. Você pode me dizer se você se debruçou sobre esse questionamento? Assim, você questionou primeiro se a adoção intuito persona, ela desestimularia, não é mesmo, o ingresso dos pretendentes à adoção no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Eu acho que se fosse regulamentada essa forma de adoção, poderia haver a fiscalização do Poder Judiciário de forma mais aprofundada. Seria até uma alternativa, mesmo que os pais adotassem por meio da adoção intuito persona, eles participarem em projetos de formação para adoção, que houvesse o acompanhamento de equipe multidisciplinar do Tribunal de Justiça, e eu acho que não desestimularia o ingresso dos pretendentes à adoção no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A regulamentação da adoção direta só iria acrescentar ao Poder Judiciário, pois é até uma forma de evitar fraudes
práticas de ilicitudes, e é isso. Certo, eu me dou por satisfeito da resposta, plenamente satisfeito pela resposta da Clarice, professora Úrsula, e devolvo a palavra à eminente professora. Muito obrigada, professor Dalmo. Agora eu vou passar para a professora Juliana, para a doutora Juliana, para fazer suas considerações ou questionamentos. Juliana, tua palavra. Quero pedir desculpas, eu tive um pequeno embaraço no começo, estava ilhada. Quero cumprimentar a professora doutora Úrsula, professor Dalmo, a Clarice, dizer, Clarice, que eu fiquei bem interessada no seu trabalho, um trabalho bonito, bem feito, que demonstra o seu cuidado. Cumprimentar também a sua orientadora, que com certeza tem uma enorme contribuição aí, um trabalho bom de ler, bom de ver, primeiro ver, né, a riqueza, a pesquisa que você fez de dados. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui o trabalho que você teve, né? Obrigada. E está de parabéns. Um assunto importante para nós que atuamos aqui na vara protetiva, delicado, e que a gente costuma ter um pouco de resistência, até para desestimular, como você disse, práticas que são contrárias ao interesse da criança, à proteção integral, à dignidade da pessoa humana, a entrega que é feita, às vezes, de uma maneira não preparada, com uma mãe, e aí eu estou já falando a resposta, algumas questões que eu gostaria de colocar com você, enquanto estudiosa do assunto. Quando dá certo e quando o resultado final da análise é positivo, é fácil. Eu queria que a gente conversasse um pouco, você me falasse nessa ótica do melhor interesse da criança, e depois eu vou contar, assim, bem com esse caráter pedagógico, e com o segredo de justiça, sem fazer menção, obviamente, mas que nós tivemos um caso recente muito... que cai como uma luva aqui, e assim, em seguida, eu vou dar o exemplo dele. Mas eu queria ouvir de você, Clarice, já que você demonstrou ter estudado e ter se aprofundado, quais os cuidados que nós devemos ter enquanto aplicadores? Nós estamos, né, a escola da magistratura, ela estuda aí essa ótica do poder judiciário, também outros integrantes do sistema de justiça, mas enquanto julgador. E aí, a sua análise foi quando a adoção intuito personam, obviamente, dá certo, quando, para o melhor interesse da criança, ela é validada. Nessa ótica, nessa análise, atentos ao melhor interesse da criança, a doutrina da proteção integral, o que nós devemos ter cuidado? Quais são os cuidados que nós devemos ter para que essa criança, que também tem o direito à família biológica, aos familiares sanguíneos, quais os cuidados que nós devemos ter para que não haja uma ofensa ao direito da criança de ser mantida ali na sua família, mas ser entregue? O que você... Assim, eu acho que ao analisar um processo de adoção direta, deve buscar, além de buscar o interesse da criança, atender ao interesse da criança e do adolescente, deve também haver a separação da figura da família adotiva e da família a família originária da criança que está sendo adotada, porque muitas vezes pode ocorrer também da família que entregou essa criança à adoção acabar querendo manter o contato, querer o filho de volta. Eu acho que deve haver formas que se impeçam que tenha essa intervenção da família. Deve haver uma presença da família originária da criança, mas também tem que haver uma separação, havendo uma proteção para todas as partes envolvidas no processo, e de forma que essa criança não saia prejudicada. Por exemplo, ela vai ser adotada, aí a mãe
que a mãe biológica vai querer ficar intervindo na vida da criança com a nova família, deve ser imposto limites. Que a mãe pode ter esse contato, mas eu acho que tem que haver a posição da família adotada como família real, assim, da criança, e a família originária também deve ser respeitada, mas ser impostos limites e atender à proteção da criança para que ela não fique confusa, buscar a melhor forma possível para atender a todos os âmbitos, né? Psicológico, a sua integração na família, e é isso. Certo, entendi. Nós tivemos um caso recente em que um casal esteve presente e aí também complementa a questão que o doutor Dalmo colocou, porque o casal estava tentando se habilitar no cadastro nacional e, enquanto isso, acompanhou uma grávida em um momento vulnerável da sua vida, que enfrenta um problema com o uso de substância psicoativa. E essa grávida fez a entrega. Quando nasceu, essa mãe deu à luz a esse filho e entregou. Então, o casal já sabia das implicações e da necessidade de obedecer à ordem da lei, da ordem cronológica do Cadastro Nacional. E era um casal esclarecido. Então, nós vimos que, neste caso, o melhor interesse da criança não seria a entrega direta, porque a criança tinha o pai biológico, os avós, os tios, e felizmente o casal veio pedir a adoção intuito persona bem cedo, o bebê muito novinho, com 4 meses. Então, ali, e esse exemplo está sendo dado com todo o cuidado do manto do segredo de justiça, não estamos violando, apenas um exemplo para fins pedagógicos. Neste caso, como o bebê muito novo, e a entrega foi feita de modo que essa mãe não dispunha de sua capacidade livre de escolha, e tendo familiares, inclusive o pai, que é o primeiro, né, ascendente direto, então, neste caso, não seria oportuna, neste caso, né, o melhor interesse da criança era, de fato, ser mantido em sua família biológica, sua família de origem. Eu estou satisfeita, Clarice, parabéns pelo estudo, por ter se aprofundado. Nós temos mais uma pesquisadora e aluna que contribui para o engrandecimento do tema e o cuidado. Muito bem, doutora Úrsula, obrigada, viu? É uma honra, é um prazer ouvir a Clarice e participar dessa banca. Muito obrigada, eu estou satisfeita. Muito obrigada, doutora Juliana. Clarice, nós vamos fazer agora uma sala reservada. Eu vou pedir os cuidados. Pode permanecer aqui, da professora Ana Paula, para nos encaminhar para uma sala reservada, uma sala temática, por favor. Só um momento, doutora. Estou encaminhando. Daqui a pouco a gente retorna, tá, Clarice? Tá ok. Aí a gente só vai clicar em participar quando abrir a sala para a gente debater, tá? Aos participantes da banca. É no chat que venha? Isso. Vai aparecer uma Vai mensagem. aparecer. O doutor saiu? Não. Não, tá aqui. É só clicar em participar.
Pronto. Clarice, vamos só esperar a colega da escola. Acho que não precisa. Clarice, nós nos reunimos e todos elogiaram muito o seu trabalho. Você está aprovadíssima. Obrigada. A nota que... Nós temos que colocar uma nota, né, no teu trabalho. Foi considerada com louvor, nota 10. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Teu trabalho, assim, você foi você buscou, foi atrás dos dados, não teve medo da divergência, de falar de um tema que realmente pode ter debate, e isso é muito importante para a pesquisa, tá? Num debate tão sensível quanto a adoção, você foi excelente. Eu quero só pedir desculpa que minha filha estava passando aqui, eu acabei falando e veio um trechinho de fala aqui, tá? Mas isso são as coisas de estarmos, né, em videoconferência. Então, primeiro, querida, parabéns, você Obrigada. foi excelente. Obrigada, E professora, agradeço. pela sua orientação. Obrigada ao professor Dalmo, né? Obrigada à doutora Juliana, obrigada a todos vocês que estão aqui presentes. E a sua orientação foi ótima, professora, você foi super atenciosa comigo. Muito obrigada. Parabéns, Clarice. Obrigada. Quando quiser aparecer aqui na vara, pode ficar à vontade, tá? Eu vou sim. Bastante trabalho aqui. Tá. Tchau. Agora a gente sai, Nós vamos encerrar. Doutor Dalmo, queria falar mais alguma coisa? Não, só parabenizar a Clarice mesmo e falar para ela continuar nessa escrita aí, no mestrado. Isso. Obrigada. Tá bom. Excelente, estamos encerrando a sua banca, nós iremos assinar, eu vou dar 10 dias, tá? Para você entregar a versão final, tá? Mas não tem nenhuma prescrição para o trabalho, não, tá certo? Tá bom, então. Obrigada. Um abraço a todos vocês. Estamos